Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Dia 2, né? Hoje me chamou a atenção para partilhar sobre a primeira leitura, né? A primeira carta de São João. Capítulo 2, versículos de 22 a 28. Caríssimos, quem é mentiroso senão aquele que nega Jesus, que Jesus é o Cristo? O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Quem confessa o Filho possui também o Pai. Permaneça dentro de vós aquilo que ouviste desde o princípio. Se o que ouviste desde o princípio permanecer em vós, permanecerei com o Filho e com o Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo isso a respeito dos que procuram desencaminhar-vos. Quanto a vós mesmo, a unção que recebeste da parte de Jesus permanece convosco, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme a ação de Jesus vos ensinou, permanecei nele. Então agora, filhinhos, permanecei nele. Assim, poderemos ter plena confiança quando ele se manifestar e não seremos vergonhosamente afastados dele quando da sua vinda. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa palavra me chamou muita atenção e eu grifei o que eu gostaria de estar partilhando, né? Que aquele que nega Jesus é o anticristo. Eu me perguntei, quando é que eu nego Jesus? Quando é que a gente nega Jesus, né? E uma das coisas que eu coloquei, por exemplo, é quando a gente diz não a ele, quando a gente segue ele de longe. Por exemplo, a gente não quer se envolver, né? Pedro, ele quis seguir o Senhor de longe. Ele não quis se envolver, ele não quis estar associado a ele, né? Então, muitas vezes a gente tá dessa forma, como Pedro também. A gente quer ficar ali só de longe. A gente não quer se envolver na igreja, a gente não quer se envolver no trabalho. Fala, não, tá tão bom aqui, né? Eu sigo Jesus, mas eu não quero me envolver. Por quê? Porque dói se envolver. Dói, machuca, porque a gente convive com outras pessoas, nós somos imperfeitos, e muitas vezes um ou outro machuca. Às vezes a gente parece que não vai conseguir continuar, e é muito cômodo eu ficar no meu cantinho sem nada fazer. Eu venho pra igreja, eu vou lá, rezo, volto pra casa e não quero me envolver. Mas sabemos que quando a gente quer seguir Jesus de longe, a gente tá negando o Senhor. Assim como Pedro fez. A gente não quer estar ligado a ele, eu quero ficar no meu comodismo. Então isso é negar o Senhor também, né? E quando a gente esquece de suas palavras, hoje em dia, o mundo, é muito comum as pessoas adaptar a palavra de Deus para a nossa vontade. E nós estamos num momento muito assim crítico, porque quantos pregadores, quantas religiões, tá pegando a palavra de Deus para colocar à disposição da sua própria vontade, sendo que não é para isso que a gente veio, não é para isso que eu sou cristã. Eu sou cristã, eu busco ao Senhor para que eu possa fazer a vontade dele. Eu não preciso buscar a Deus para fazer minha vontade. Né? E muitas vezes a pessoa está se dizendo cristão, está se dizendo, né, que busca o Senhor, mas para fazer a sua própria vontade. Eu pego a palavra de Deus para suprir as minhas necessidades materiais, as minhas necessidades que eu chamo de felicidade, né? Então, assim, quantas vezes na minha vida eu comparei, às vezes, o meu pecado com o do irmão. Ah, mas eu faço isso, mas fulano faz pior, né? Isso tá errado, gente. Se o fulano tá negando o Senhor, independente se é de uma forma diferente, de que eu julgo menos agravante do que outro, eu estou negando ao Senhor também, né? Ai, quando eu coloco assim, mas o Senhor quer me ver feliz, né? Então, ele não quer ver a gente sofrendo. Realmente, o Senhor não quer ver a gente sofrendo. E como diz a palavra ontem, aquele que encontra o Senhor encontra a felicidade. São pessoas felizes, são pessoas alegres, embora tenham suas dificuldades, né? Porque encontrou o Senhor, não tem como você ser uma pessoa triste, não tem como você ser uma pessoa infeliz quando você encontra o Senhor, né? O Senhor quer te ver feliz, mas permanecendo na sua palavra, né? Então, tipo assim, olha aqui, permaneça dentro de vós aquilo que ouviste desde o princípio. O que é permanecer? Permanecer é não mudar. Deus nos ensinou, Jesus, ele veio nos ensinar como é que a gente deve caminhar. Ele veio, deu sua vida para que a gente seja salvo, para restabelecer, né,
o contato com Deus, eu falo assim, na verdade, a gente faz as pazes, de certa forma, eu esqueci a palavra, com o Senhor, então a gente tem chances de hoje estar diante do Senhor na vida eterna, no reino do céu, mas aqui que ele está falando na palavra, permanecer dentro de vós o que ouviste desde o princípio, não está falando pra gente adaptar a nossa vontade de hoje, não está falando pra gente fazer com que a palavra venha nos servir, mas permanecer da mesma forma. Por isso que a igreja católica muitas vezes é muito criticada, né? Porque, mas os tempos mudaram, mas a igreja não vai mudar. Ela não vai seguir os novos tempos. A igreja segue a Jesus Cristo. Ela não vai se adaptar aos novos tempos. Se tá fora de... Não se faz mais isso, não sei o que lá. Problema das pessoas que estão se atualizando às novas modas, às novas formas de viver. Não é isso que Cristo nos ensinou. O que o interessa para um verdadeiro católico é seguir o que Cristo tá falando. Não é o que pessoa X ou Y tá achando, né? Não. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Eu estou buscando a vida eterna. E se o meu Senhor Jesus falou que para eu conseguir a vida eterna, para eu chegar no céu, eu preciso ser santa, eu vou lutar pela minha santidade. Embora muitas pessoas possam achar a pessoa é louca, a pessoa é fanática, a pessoa é isso. Não, que achem o que quiser. Eu quero buscar ser santa. E cada vez que eu olho para mim, cheio de tanto defeito, ainda tanto pecado a ser vencido, mais sede eu tenho, mais necessidade eu tenho de buscar ao Senhor, porque eu sei que sem Ele eu não consigo vencer, eu sou fraca demais para vencer sozinha os meus pecados e os meus defeitos, né? A sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme a unção de Jesus, que a unção de Jesus vos ensinou, permanecei nele. Não está pedindo para nos adaptarmos a ninguém. Eu vou permanecer aquilo que o Senhor me ensinou. Aquilo que o Senhor me ensinou com as palavras, com a vida dele. Aquilo que Nossa Senhora, mãe dele, celebrada ontem, o dia da Mãe de Deus, né, me ensinou, sobretudo com a vida dela, né? E em tudo, eu quero cada vez mais aprender a falar como Nossa Senhora, a falar como Jesus, a me portar como ela, a vestir como ela. Por que eu estou citando ela? Porque ela é minha figura feminina, né? A quem eu devo me espelhar, né? E ela é aquela que veio fazer inteiramente a vontade do Pai. Ela está totalmente encaixada nessa palavra, né? Porque ela permaneceu naquilo que ouviste desde o princípio. Ela não se desviou. E eu também não quero me desviar, né? Eu quero ser fiel até o final, né? A cada dia vencer as minhas infidelidades, vencer cada pecado e falar assim, hoje eu consegui ser mais santo. E hoje somos chamados a ser mais santos, né? A ser mais santo, permanecer dentro daquilo que ouviste desde o princípio, não adaptar. Deus quer te ver feliz, mas não no pecado, né? E essa palavra não é para condenar um ou outro. Fulano tá fazendo... Sim, nós temos que servir ao Senhor, nos entregar ao Senhor. E a gente só consegue vencer cada dificuldade, cada pecado, quanto mais intimidade, quanto mais entregue ao Senhor. E quando se fala em servir ao Senhor, seguir ao Senhor, voltando àquilo que eu falei, não é de longe. Não é de longe, não é só olhando, acompanhando tudo ali de longe, não. Você precisa se envolver, você precisa estar realmente entregue totalmente ao Senhor. Lembra-se que não existe o morno, ou você é quente ou você é frio, o morno é vomitado, né? O de longe é aquele morno que quer seguir Jesus, mas não sei se eu tenho medo, se eu sou covarde, se eu sou isso. Eu preciso me posicionar. De que lado eu estou? Então, assim... Eu quero estar do lado do Senhor. Eu quero permanecer da mesma forma que o Senhor me ensinou desde um princípio, sem adaptações. E nesse momento eu peço a Deus que nos dê força, né, para vencer todas essas coisas que o mundo nos coloca, para adaptar, né, a palavra de Cristo à minha vontade, pois isso eu não quero. Tudo que mais quero, que eu quero para mim, para todos nós, nossos irmãos que escutam essa palavra, é que possamos ser fiéis, permanecer fiel à vontade de Deus. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.